Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um Fala Farma Podcast. Hoje estamos aqui com a presença ilustre da nossa parceira e amiga Rafaela Damasceno, nutricionista, né? E vamos falar um pouco sobre emagrecimento e a alimentação nas festas de fim de ano. Então, Rafa, seja bem-vinda, né? Para a gente é uma honra e satisfação receber você aqui no nosso podcast e a palavra está com você. Muito bem, obrigada a vocês pelo convite, Thiago. Né? Para mim é um prazer também estar aqui, compartilhar um pouco do meu conhecimento em relação à nutrição. Né? Sou nutricionista e tocar nesse assunto de final de ano é mexer na ferida de algumas pessoas, você sabe disso? Exatamente. Né? Acaba sendo um momento bastante festivo. A gente percebe que a maioria das pessoas passam um ano aí focado no treino, na alimentação. E quando chega no fim de ano, aí diz, eita, será que eu vou acabar com tudo? Eu vou deixar só pro próximo ano agora. Teve até um médico amigo meu que disse, não é o que você faz ali em novembro e janeiro, é o que você faz em janeiro e novembro. Exatamente. Né? E tudo isso acaba envolvendo muito a questão do próprio comportamento, né, do paciente, de entender isso. Né? Que não é que ele vai anular somente em um mês os ganhos que ele acabou construindo ao longo de 11 meses, podemos dizer assim. Né? Então, é um processo que a gente tem que, de fato, ir moldando para que essa pessoa dê continuidade aos seus hábitos, mesmo no período aí festivo, como é no final do ano. Vem Natal, né? Vem Réveillon. As confraternizações, né? Muitas compras. Não, e essas aparecem em road. É a confraternização dos amigos do futebol, confraternização das amigas. Do trabalho. Da casa. Aí vem... Os amigos secretos. E tudo acaba envolvendo ali como manter o equilíbrio, né, ao longo dessas festividades. É isso que a gente vai abordar aqui hoje, né, Thiago? Exatamente. Né? Então, todos esses pontos, uma coisa que eu até gosto muito de ressaltar, né, com o paciente, porque se a gente for pensar assim, na essência mesmo, a gente fala do hábito, né, do hábito, do comportamento, e esses dois pontos é que vão juntos serem sólidos para que esse indivíduo ele tenha uma qualidade de vida. Porque esse é o ponto principal. Né? Ter uma qualidade de vida em qualquer ambiente que ele esteja, em qualquer movimento que ele esteja, em qualquer mês do ano que ele esteja. Exatamente. Né? Porque se a gente for pegar, ao longo do ano, existem também outras festividades. Então, a gente não pode anular esse processo. Festividade não para de ter, né? É Carnaval, São João, Semana Santa. Aí, né? Pegou pesado. Então, assim, o ano todo vem as tentações, né? Vem as tentações. Mas assim, mais pontual é esse períodozinho aí de final de ano. De final de ano, que parece que é um ano, o mês inteiro, se a gente for pensar assim, no mês de dezembro todo, eles têm essa característica de ser mais festiva, né? Isso. É como se estivesse renovando tudo, né? Às vezes o que eu sinto no consultório é essa sensação mesmo do paciente. No início do ano, vou deixar para o próximo ano como se fosse um recomeço e não uma continuidade daquilo que foi construído. Eu costumo dizer que a questão da data do encerramento do ano, pelo menos para mim, é só um ponto de corte de data, mas de costumes e hábitos não muda nada. Né? Porque todo mundo, por exemplo, tem gente que diz, não, já estou em novembro mesmo, vai começar dezembro agora. Quando for em janeiro, eu começo a ir a uma academia, eu começo a mudar a minha alimentação. E o que é que eu observo? Sempre dá errado. Porque sempre vai vir a desculpa de vou começar, não, agora que já emendou, depois do carnaval. E aí vai jogando para frente nessa questão do compromisso dele com ele mesmo. É verdade. A gente percebe isso também até nos fins de semana. Tem gente que treina só de segunda a sexta, né? Isso. Sábado e domingo, não, aí não é para fazer exercício não. E se a gente for pensar nesse comparativo, o final do ano também é muito semelhante, né? Manter esse equilíbrio da sua rotina, do seu hábito. Eu particularmente, pode ser domingo, segunda, feriado, dia santo, eu acordo 5 da manhã, 5:30 da manhã, porque virou um hábito. Exatamente. Independentemente de onde eu esteja, viajo, levo meu tênis, mas é pensando de gastar caloria para compensar no exercício aquilo que você comeu? Não, é porque virou um hábito. E do mesmo jeito, é agora nesse final do ano. Né? Eu observo muito esse temperamento, posso dizer assim, dos pacientes no consultório, né? Que eles já estão meio se aquecendo, alguns também naquele pensamento de dizer, não, é o momento de eu me cuidar,
que eu não me cuidei ao longo do ano. Então, é o momento de eu me cuidar. Mas boa parte deles é dizer assim, não, vamos fazer aqui só um ponto específico, uma vírgula, e depois em 2025 a gente dá continuidade. Na verdade, ficam se enganando, né? Demais, não tem como. Né? Por isso que eu digo que essa questão do nosso comportamento, ele precisa ser cada vez mais reforçado, porque independentemente do ambiente que a gente esteja, como eu já disse, o hábito em si, ele é quem vai nortear também as suas escolhas, né? Então, se eu estou num mês mais festivo, mas a minha intenção é de participar daquele movimento, porque numa ceia de Natal não tem como a gente se excluir, é um momento fraterno. Exatamente. Né? É um momento gostoso da gente estar com a nossa família, rever pessoas da nossa família que às vezes você não teve essa oportunidade de estar mais tempo ali ao longo do ano, devido ao trabalho, porque mora longe, né? E viajaram para confraternizar. E tudo isso é muito importante. São datas assim marcantes, né? Exatamente. Onde o paciente às vezes pensa assim, eu estou aqui na minha zona de conforto, no meu ambiente de conforto com a minha família, eu posso comer tudo sem culpa. Amanhã eu me resolvo. Então, se a gente for... E tem o inverso também, né? De pessoas que, tipo, vão estar lá e vão estar se policiando de não comer, ou de não... Lógico, é uma coisa que eu venho evitando. Açúcar, por exemplo, que é um potente inflamatório, na verdade, né? Então, assim, você vai tentando ali tirar algumas coisas que impactem de forma mais chocante, como o açúcar, né? Uhum. Exatamente. E, tipo, é como eu digo, no meu caso, por exemplo, eu não sou atleta de alta performance, mas eu estou buscando a minha saúde. Uhum. Não é a estética, né? Uhum. É a questão da saúde. A estética vem de brinde. É verdade. E foi uma coisa que você começou a perceber que precisava melhorar, né? Eu digo que esse ponto é um ponto de clareza, Thiago. Porque se eu identifico que eu estou excedendo em algum momento, em alguma data, eu preciso tomar essa consciência, tomar essa clareza de que esse comportamento que eu estou tendo diante desse determinado alimento precisa ser moldado, né? Então, tudo isso precisa ser encaixado bem. E se a gente for focar nesse ponto específico do fim de ano, né? Posso comer tudo? Eu vou me privar aqui. O que é que eu preciso fazer? Se a gente for focar assim, nessa pauta específica, o que você precisa fazer é continuar aquilo que você já vai fazer ao longo do ano. Treinando, se alimentando. Isso. Porque qual é o pensamento? Né? Eu já vou jantar aqui, a janta, não sei, 10 horas, 9 horas da noite. Às vezes tinha um hábito de jantar mais cedo, mas eu não vou jantar não. Vou deixar para jantar na ceia lá mais tarde, porque eu sei que eu vou comer muito. E vai comer mesmo. Porque você acaba pulando, né, refeições e deixando em um horário só um volume maior de refeições. Então, mesmo nessas datas comemorativas, tenta manter ao máximo a sua rotina de treino, de alimentação, e não pensar que todas aquelas estratégias que foram moldadas ao longo do processo vão ser falidas por conta de um dia específico, ou uma data, um mês específico. Né? Aí é onde está, de fato, a importância de se ter um nutricionista na montagem dessa estratégia, né? Porque como se diz, né? Tem que ser uma coisa individualizada, né? Fala um pouco para a gente essa questão da individualidade de cada tratamento, de cada tipo de paciente, para a gente entender um pouco melhor. Pronto. Se a gente for pensar em relação ao emagrecimento, que é o que a gente mais vê as pessoas hoje buscando, né? Um emagrecimento de qualidade, né? Antes, eu até brinco no consultório de que pão e água emagrece, né? Mas como você vai ficar, eu já não sei. É verdade. Né? Pão e água emagrece. Agora, como vai ficar? Não sei. Se a gente for levar alguns critérios que são fundamentais nas estratégias que a gente pode lançar mão, né? A gente já passou por diversos tipos de estratégias, tipos de dietas, né? Que impactam, em alguns casos, de forma positiva, como a gente vê low carb, high fat, cetogênica, né, que já são cientificamente validadas ali, já tem estudos que embasam de fato e norteiam a nossa conduta dietética, mas para quem aplicar? Esse é um ponto, que é onde a gente traz isso que você falou da individualidade. Quem é esse indivíduo? Tá, eu pego hoje um indivíduo que tem uma obesidade grau 1 e uma obesidade grau 3. Qual a melhor estratégia? Tá? Então, tudo isso precisa ser avaliado. E o profissional nutricionista, de fato, que é capacitado para calcular
a necessidade energética, fazer uma avaliação nutricional, entender qual o grau de obesidade, o estado nutricional que aquele indivíduo se encontra, avaliando sempre a composição corporal, que é fundamental. E eu percebo, Tiago, que as pessoas esquecem isso no emagrecimento. Exatamente, porque assim, é uma coisa que eu aprendi também durante o meu processo, né? As pessoas dizem, perdi X quilos, ou de repente eu estou mais pesado, mas espera aí, houve a troca de gordura por músculo, como é que está essa composição? Eu acho que você está falando nesse sentido justamente, Exatamente, né? Uma perda de peso efetiva, ela é caracterizada pela perda de gordura, não de massa muscular. Então, perdi, não sei, 10 quilos, mas quanto foi de gordura? Não sei, só vi o peso cheio ali na balança, se a gente for pensar. E que, de repente, que pode ocorrer também, se você não tem um acompanhamento do nutricionista, é a perda de massa muscular. Isso é horrível. Porque emagreci, perdi não sei quantos quilos, mas perdeu massa muscular, no meu entendimento, não é vantajoso. Não é vantajoso de forma alguma, tá? A gente vê muito esses casos, principalmente em paciente que está muito inflamado. Ele tem um consumo ali metabólico de fato bem acentuado e isso acaba implicando na reserva também de massa muscular se ele não treina e se ele não se alimenta bem, tá? Passando aí por alguns acompanhamentos também de educadores físicos, já me acompanharam ao longo aí da minha vida, eu me recordo de uma frase que ele disse: você não vai precisar de massa muscular só hoje. Você tem que fazer o seu estoque para a vida. Para o futuro. E isso é muito importante. Às vezes as pessoas esquecem. Porque perder massa muscular vai baixar teu rendimento no treino. Você vai ter mais fraqueza numa levada de escada, para correr com o seu neto em casa, para brincar com sua neta, para estar ali com o seu filho. Isso implica no dia a dia. Eu li em algum lugar, não lembro onde foi, falando principalmente da importância da musculatura das pernas para a velhice já vislumbrando a fase de velhice já, depois dos 60 ali. Então, assim, falava muito sobre isso. De fato, as pessoas começarem a despertar para a importância de trabalhar a musculatura inferior. Uhum. E às vezes os homens pulam o treino de perna, viu? Mas eu não pulo não, viu? Não pulo não, né? Não. Muito bem, tá fortalecendo a musculatura das pernas. Tem que ser, né? Tem que Já ser. Já tô com 44. Olha aí. Um rapazinho. Pra 60 é um pulo, né? Desse jeito. E isso é um ponto muito importante, sabe? Porque quando eu vou avaliar o paciente no consultório, que a gente faz a bioimpedância, que vê ali aquele bonequinho, que na cabeça dele é só um bonequinho, mas no meu olhar ali é a composição corporal dele. Eu digo, tá fazendo o que aqui? Que essa perna tá maior que a outra. Essa aqui tem mais músculo e essa aqui tem menos músculo. Eles caem na risada. Até nisso, Rafa, até nisso. Então você provavelmente tá pulando ou os treinos ou não tá quebrando ali aquela série unilateral, né? Então é muito importante, tá? Esse olhar para o todo que a nutrição traz, desde o estado metabólico do indivíduo, para solucionar problemas endócrinos também, deficiências nutricionais, né, que é o que eu mais me deparo no consultório, de pessoas que têm deficiências severas de vitaminas, né, e que isso implica demais a resposta metabólica do paciente, do fio da cabeça até a ponta do pé, porque a gente tem aí tireoide, a gente tem intestino, né, a função mental. E o intestino é o segundo cérebro. Exatamente, justamente. E a questão mental desse paciente, ele vem com muita ansiedade, com depressão, muita fadiga mental. É uma fadiga crônica que eu venho identificando na maioria dos meus pacientes, né? E com isso ele acha até que tem outros problemas, Thiago, que é a depressão. Então, é um conjunto, eu sempre digo. Existem vários pilares da nossa vida que a gente precisa dar atenção, né? Então, é como eu disse, vou voltar para a fala que eu citei anteriormente. Você pode até emagrecer com pão e água. Como você vai ficar? Agora, como vai ficar, eu já não sei. Se a gente for pegar todos esses pilares aqui, que são fundamentais para uma perda de peso saudável, porque existe uma perda de peso saudável, um emagrecimento efetivo, sem perda de massa muscular, mas somente com acompanhamento nutricional. Radical, não é necessário, tá? Se eu pego um indivíduo que ele tem má qualidade do sono, ele não tem um intestino bom, porque se ele tem um grau de obesidade, ele tem uma desbiose. Ele não está absorvendo bem. E a desbiose, na verdade, ela
antes de todo o processo de suplementação, essa desbiose tem que ser tratada. Exatamente. Porque vai influenciar diretamente na absorção do que vai ser utilizado para aquele paciente. Exatamente. Né? E muita gente não tem consciência disso. Não tem. E muita gente acha que isso é frescura. Uhum. E pensa que só fazendo a disparatização, né, que eliminando ali os parasitas, né, as leveduras, os eumintos que está em excesso no intestino, já resolve. Né? E não é bem por aí, tá? Então, a gente precisa, de fato, entender todo esse contexto. É um paciente que tem um grau de obesidade, é um paciente que não tem uma desbiose, não dorme bem, não toma água, não treina, está ansioso, vive comendo doce, já tem um colesterol alto, né? Muito estressado, as pessoas chegam muito estressadas, né? E tudo é para ontem, né? Naquela ânsia que tudo aconteça agora, né? E, com certeza, todos esses pontos não serão resolvidos somente em um encontro com o nutricionista. Não vai ser. Nem com o médico, nem com qualquer outro profissional da saúde, porque precisa de tempo para solucionar isso. E quando você vem para a questão psicológica mental, né? E aí precisa acontecer um acompanhamento, de fato, com um profissional, com um psicólogo ou com um psiquiatra. Exatamente. Né? Então, é um contexto, na verdade, é uma coisa medicina integrativa. Exatamente. Né? Então, é como diz, porque eu vou para o psicólogo, vão dizer que eu sou doido. Porque eu vou para o psiquiatra, vão dizer, não é, meu amigo, é a sua saúde. Exatamente. Né? Eu tenho algumas pessoas próximas que têm um grau de obesidade altíssimo, mas aí tem todo o contexto psicológico que afeta todo o restante, né? Então, assim, tem muitas pessoas que de fato se entregaram. Eu sou assim, né? Eu não tenho jeito mesmo. Todo mundo vai morrer um dia e fica por isso mesmo. Mas aí eu pergunto, como você pretende morrer? Porque eu perdi meu avô com 6 anos, acamado. Ele passou 6 anos da vida dele acamado. E eu guardo isso muito forte na minha lembrança. Porque eu não consegui brincar com ele na infância. Eu não tive contato com ele. O único contato que eu tive com ele foi os últimos 6 anos que ele passou em cima da cama. E eu tenho certeza que essa forma, na verdade, não é ter qualidade de vida nos seus últimos anos de morte. Uma coisa que eu gosto muito de falar é tipo assim, se não por você, faça pelos seus, pelo seu filho, pela sua esposa, né? Então, se não por você, faça pelos seus, faça esse esforço pelos seus, de manter a sua saúde em dia. Exatamente. Né? E essa síndrome de Gabriela Cravo e Canela, né? Essa é a pior que tem. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não é, gente. Não é. Né? Eu sempre digo, provavelmente, essa pessoa que é pai, é mãe, ou até é vó, como eu atendo muitas mulheres já na menopausa, né? Já são avós, e elas chegam com todos esses sintomas, muito estressada, baixa libido, enfim, má qualidade do sono, né? E muito estressada, querendo as coisas para ontem. Esse movimento... Eu já fui assim, viu? E foi? Olha, aí tá liberto. Né? Provavelmente, esses comportamentos que ela tem, esses sintomas, não estão afetando somente ela. Está afetando no trabalho, pode afetar a relação que tem com o seu parceiro, com o seu filho, que às vezes você está estressado, vai descontar nele por algo que nem ele sabe. Nem ele sabe. Entende? Então, tudo isso acaba afetando quem está ali ao nosso redor. Né? Então, às vezes você achou tão normal, tá normal, eu tô normal, não sou essa pessoa, né? Mas é importante você reconhecer que é um ponto que precisa de ajuda, procurar as pessoas certas para ter o apoio que você gostaria, né? Eu, semana passada, atendi uma paciente e eu perguntava a ela, como é na sua casa? O que as pessoas falam do seu processo? O que seu marido está achando? Quem mais mora com você ou está perto de você, que está convivendo com todas essas mudanças que você está fazendo? Porque ela não treinava, começou a treinar. Ela não tinha horário para se alimentar, agora está organizando a alimentação. Né? Não ia para o psicólogo, mas agora está indo, porque percebeu que é importante. Como é que as pessoas que estão ao seu redor elas estão enxergando isso, né? Essas mudanças que você está proporcionando.
E às vezes é importante a gente como profissional, às vezes não, sempre é importante a gente como profissional saber disso. Porque entender essa rede de apoio que o paciente tem ou não, exatamente, é importante, porque às vezes ele tem na gente a rede de apoio que ele não tem em casa. Na verdade, vocês chegam a ser até, entre aspas, orientador ou psicólogo naquele momento ali, né? Acaba conversando com algumas, pela experiência que você já tem, né, de muitos atendimentos, fazendo essa orientação, né? Exatamente. Até direcionando para um psicólogo, porque tem Com casos certeza, que sempre transcendem, né, o nível até de consciência, de complexidade, né? De consciência exatamente. que aquele precisa ter. Alguns pacientes ainda são resistentes, infelizmente, a buscar uma ajuda, acham que não precisa. É aquela síndrome de Gabriela, como eu disse, não, mas eu sempre fui assim, não vejo nada de errado, né? Às vezes acha que não precisa, não quer pagar porque acha que é dinheiro, tá jogando dinheiro no lixo. Não, é para conversar, eu converso aqui com a senhora, eu converso, não, mas não é conversar, né? Não é conversar, o profissional ele tem todas as técnicas e habilidades, né, para ajudar você não a mostrar a você os seus erros ou os seus problemas, mas te levar a uma reflexão. Trazer a consciência. Exatamente, trazer a consciência. Que você não está vendo. Exato, né? Eu falava isso também com uma paciente no consultório. Ela dizia, nossa, perdi tudo isso. Eu disse, pega uma foto sua de 1 ano atrás. Porque às vezes as pessoas não conseguem ter essa desassociação da imagem dela. Entendi. Como eu quero me ver, como eu estou, né? E como eu me vejo. É diferente. São totalmente distintos. Totalmente distinto. Ela, mas tá tendo isso mesmo? Porque às vezes ele só percebe se for uma mudança drástica. Se for uma mudança muito expressiva. Não porque fulano, não, peraí, fulano é fulano. O seu processo é o seu processo. Cada um no seu quadrado. Exatamente. Cada um tem a sua resposta metabólica diferente. Hoje mesmo até uma paciente, ela dizia, mas por que alguém perde 4 quilos no mês e eu não? Seu corpo é diferente. Cada um tem o seu metabolismo, você Exatamente. falou, é totalmente diferente. Exatamente. E quando eu vim mostrar para ela os outros ganhos que ela tinha tido associado, ela ganhou mais do que aquela outra pessoa que perdeu mais de 4 quilos. Porque a gente não avaliou somente ali semanas de processo, a gente avaliou todo o contexto. Porque é muito importante isso, né? Por isso que ficar preso somente a uma mudança ou uma alteração da rotina, que é o que acontece na maioria das pessoas no fim de ano, pega férias, viaja, vem com fraternização, isso, né? Aí bagunça toda a rotina, né? E acha que acabou tudo. Pronto, acabou tudo, empurra para o próximo ano. Não é válido com você, não é justo com você. Não é justo com aquela pessoa que ao longo de todo o ano ela se organizou. Ela acordou cedo, ela de repente exagerou ali no final do ano, volta para o foco. Exatamente. Volta para o foco. Exatamente. Entende? Então, acho que é muito importante. Porque tudo isso faz com que a pessoa analise todo o contexto do processo dela. Exatamente. Né? De quais os hábitos eu venho mudando até agora. Porque mesmo saindo da minha alimentação, hoje eu escutei um rapaz de academia, estava lá treinando, mas a gente sempre escuta, né, alguma coisa. O rapaz disse assim, olha, no fim de semana, fui pro francês, comi aquele camarão, e ele falava com prazer, sabe? Deu uma excedida, tomei aquela cerveja, mas ele, 6 horas da manhã, ele estava lá fazendo o treino dele. Exatamente. Isso é muito importante, né? Porque não é uma saída do fim de semana que com certeza ele estava com a família, confraternizando naquele momento, que no outro dia ele não pode dar continuidade ali, é um hábito que ele tem, e é tão prazeroso, tão bom. Quem é profissional que depende da alta performance física, né? É outro grau de avaliação. É outro nível. Exatamente. É outro nível, as regras são outras, as restrições são outras. Mas aquilo o preparo é outro. Aquilo ali é a vida profissional dele, né? Exatamente. Cada um com seus objetivos, né? Exatamente. Por exemplo, eu tenho um personal que eu conheço, o cara nunca comeu pizza na vida. Não recrimino, é a política dele. Eu até admiro, na verdade. Açúcar, zero de açúcar, nada de refrigerante, só água e aquela alimentação de frango, brócolis, peixe. Eu conheço há muitos anos. Sempre foi assim. Tem um corpo musculoso gigantesco, mas é como ele vive e ele está bem com aquilo ali. São escolhas. São escolhas. Exatamente. Entendeu?
Não é um atleta profissional, não sobe em palco, mas assim, é o que ele escolheu para a vida dele. O resto não faz falta. Eu assim, acho que é muito mais mental. Exatamente. Né? É muito mais mental do que, de fato, eu querer comer isso ou aquilo ou outro. Ele decidiu que vai ser assim, acabou e pronto. É o estilo de vida dele. Pronto, ele tornou isso um estilo de vida. O estilo de vida dele, exatamente. Né? E as escolhas, de fato, elas acabam moldando muito a gente. Né? Não só nessa área, se a gente for pensar do exercício, da alimentação, mas também da nossa própria vida. Sim. Né? Demais, os compromissos que a gente assume com a gente. Os ambientes que a gente frequenta, tudo isso influencia. Eu estava até lembrando agora, nesse caso, por exemplo, numa situação dessa, né? O que é que geralmente ocorre? Vou pegar um exemplo meu. Saí uma época dessa aí, estava sem beber, sem nada, fui para lá, todo mundo bebendo, e eu não bebi. Bebi uma água. Então, os próprios colegas ali ficam tirando onda. Não sei o quê, aquela resenha toda. Mas naquele momento, eu não queria, porque eu estava intenso no negócio para poder perder peso, e não fiz. Mas assim, até os ambientes, isso influencia ou positivamente ou negativamente. Exatamente. Uma coisa que eu sempre digo às minhas pacientes quando elas iniciam um processo, sabe, Tiago? É que o outro, ele nunca vai entender onde você quer chegar. Entende? Às vezes a gente está conversando aqui sobre a mesma coisa, a gente prioriza também as mesmas coisas, né? Mas você está no mesmo universo que o meu. Mas se tem uma terceira pessoa que diz, que estilo de vida o quê? Que acordar cedo para treinar? Exatamente. Que ficar bem sem açúcar? Não. Mas é porque ela não está vibrando na mesma energia e não tem as mesmas prioridades que a gente. Entende? Então, isso reflete muito. Por isso que eu sempre digo aos meus pacientes, tem um grupo no WhatsApp somente com as minhas pacientes, elas compartilham o treino, a alimentação, eu digo, aqui é um ecossistema que eu criei para elas, que todo mundo tem o mesmo objetivo que você. Então, essas pessoas, elas com certeza vão entender o que você está passando, porque elas também ou passaram... Elas se retroalimentam, né? Exatamente. Então, tem um paciente que manda áudio falando do seu processo, se sentem à vontade de compartilhar, né? De falar também de como foi a sua semana, que não foi boa, que foi muito boa também, para incentivar umas às outras. E todo mundo ali entende, porque todo mundo vibra com o mesmo processo. Todo mundo tem o mesmo intuito, quer ter qualidade de vida. Né? Então, até quem está assistindo aqui nossa conversa de hoje, esse nosso podcast, né? Com certeza ela tem as pessoas têm o mesmo pensamento que a gente. Elas querem também buscar essa qualidade de vida. Elas buscam essa qualidade de vida e estão se alimentando com a nossa conversa que a gente está tendo agora. A minha virada de chave, sabe como foi? Não, diga aí para mim. Eu subi na balança 118 quilos. Quando eu subi, eu olhei aquilo ali e disse, não tem condições. E aí eu comecei a focar, né? Tirei o açúcar de vez. Lógico, existe todo um processo e tal, mas eu fui meio que radical. Entendi. Né? Passei 2 semanas altamente estressado com a abstinência de açúcar, mas depois eu acostumei. Não, fica. Eu fui prova viva disso. Né? Até me estressava com os meninos, com a minha esposa, com a Manu. A troco de nada. Mas aí depois eu até comentei, Manu, é o déficit. É o açúcar. É o déficit do açúcar. Aí foi quando ela entendeu. Mas depois disso, na 3ª semana, daí por diante, melhorou. O corpo vai se adaptando, né, Tiago? É incrível. Eu perdi 16 quilos. Aí fiz uma avaliação recente agora naquela bioimpedância. Sim. Eu tinha 20 de gordura visceral, caiu para 15. Olha. Né? Muito bom, parabéns. Uma coisa que eu estou pecando ainda é o baixo consumo de água. Eu estou com 5 quilos de retenção líquida. Eita. Tem que caprichar nisso aí. Muita coisa, E assim, desde ontem que eu estou tomando muita água, né? E aí eu queria que você falasse um pouco da importância da água no processo de emagrecimento. Fundamentalíssimo. Não existe. Você viu? Eu estou aqui tomando... Eu também, ó. Já dei tanto bola nesse copo aqui. Já acabei com a minha água aqui. E esse ponto, quando a gente acaba avaliando o paciente, identificando o grau de desidratação dele, que a gente consegue ver isso também ali na bioimpedância, né? Que às vezes ele pensa, oxe, mas eu tô com retenção e eu vou tomar mais água. Eu tô, né?
acho que a maioria das pessoas se pergunta, mas será que eu estou desidratado mesmo? Então, como é que eu vou tomar mais água? Vai reter mais. Vou reter mais se eu já estou com edema, como eu vejo as minhas pacientes de um consultório. Né? Saio da minha cadeira ali e vou avaliar as pernas delas. Como é que estão os graus de edema? Existe, não existe? Não tenho nada não, deixa eu ver. Quando eu vou lá, sempre tem um grau 2 de edema. Grau 1, a gente vê muito isso da mulher na menopausa. Quando o paciente ele tem também um grau de obesidade associado, né? Porque ele está ali numa mudança de estilo de vida, de alimentação, né? Que acaba sendo muitas informações durante aquele período e esquece do básico. Exatamente. Porque a água é o básico, né? Além dela melhorar essa questão da retenção de líquido, tá? O nosso intestino, ele tem um consumo absurdo de água também. Então, a gente precisa para nutrir as células intestinais, os enterócitos, tá? Com isso, a gente vai melhorar mais ainda esse trânsito intestinal. Ajuda em tudo, na verdade, né? A água é hipotensora, regula a pressão arterial. Olha que importante. Né? E se a gente for pensar na questão da saciedade, às vezes o nosso corpo nos engana. Porque naquele momento, às vezes você não está nem com fome. Você está com sede. Você está desidratado. Que acordou, começou a fazer uma coisa e outra, emendou para o trabalho, passou a manhã inteira, não tomou um copo de água. É onde eu pego. Se identificou, não foi? Porque, na verdade, o que é que acontece? Um esforço que eu estou fazendo agora, quando eu acordo de manhã, eu já tento consumir ali 1 litro de água antes de sair de casa. Até porque todos falam que o que você consome durante o treino não conta, né? Não tem que tomar, né? Mais. Então eu já faço isso. Tipo assim, às vezes a pessoa não consegue tomar água, mas se você parar para pensar a rotina da maioria das pessoas, acaba passando batido. Né? Às vezes a gente esquece de comer. Ou acha que é perda de tempo, né? Não, sai de casa. Vou tomar muita água não, que é para não ir no banheiro. Aí eu disse outra questão. Você está se identificando aqui com as minhas falas. Eu estava até falando, eu disse, Manu é minha esposa, para quem não conhece, viu? Minha sócia. Eu disse, rapaz, eu comecei a tomar água com força. A gente foi para Maceió hoje, né? Para um evento lá em Maceió. Eu parei 2 vezes na estrada, nos postos, para poder usar o banheiro. De tanta água que eu estava tomando. E aí, o cara tem que ser forte, porque além de você forçar a água para dentro, você tem que... Ela vai ter que sair. Exatamente. Né? E aí você fica indo no banheiro várias vezes. Várias vezes. Demais. E quando o paciente ele não toma muita água, a gente consegue identificar também, além de sinais corporais deles, né? Dos fluidos, da tonalidade da água, o intestino, né? Essa retenção que ele apresenta. Em relação aos exames de ureia também. É muito comum, tá? O paciente apresentar uma ureia muito alta por não tomar água o suficiente. Isso é muito ruim, porque o corpo não está fazendo o processo natural dele de detoxificação. E está o quê? Armazenando ali os restos metabólicos, que não é para a gente armazenar muito ureia, isso não é bom, tá? E precisa só caprichar na água. Capricha na água, que isso acaba melhorando muito, né? Se a gente for pensar até dentro das estratégias, Thiago, que é algo que eu lanço muito mão no consultório com as minhas pacientes, que tem obesidade, tem um grau ali de edema, né? Como eu já citei dessa paciente, vou citar até a estratégia que eu estou lançando com ela, tá? E ela vem tendo grandes resultados associados ao treino. A gente melhorou muito também essa questão da hidratação dela, da alimentação, que é o uso do Cactin, que ela já estava com grau 2 de edema, tá? Então, é uma paciente que tinha muita retenção. E uma coisa que eu sempre reforço, o Cactin associado aos hábitos alinhados ali, a necessidade do paciente, a gente avaliar isso de perto, ele vem trazendo muitos resultados no consultório, os pacientes estão amando, viu? E o que é interessante é que, tipo assim, às vezes as pessoas acham que vou tomar o Cactin, tem que tomar água, tem que caprichar na água. Porque senão acontece o efeito contrário. Exatamente. Você acredita que eu não sabia disso? E era. Tem que caprichar na água. Eu levei um puxão de orelha justamente por isso. Foi o doutor Diogo que eu fiz lá com ele. Ele disse, você tá tomando água? Não, né? Tem que tomar. Tá tomando Cactin, né? Por isso. Não adianta você tomar o Cactin se você não tomar
a quantidade suficiente de água. Exatamente. Então, é muito importante a gente identificar, de fato, esse comportamento básico, que é base isso, né? Sim, é básico. É básico do básico, né? Do paciente, associando a estratégia que o profissional está lançando mão e fazer a orientação correta. Foi isso que o doutor fez. E foi a mesma coisa que eu fiz com a minha paciente. Tem que caprichar na água, tá? Para que o corpo ele venha fazendo esse processo de detoxificação natural associado ao treino que ela já vem se dedicando bastante, né? A alimentação balanceada, e tudo isso faz toda a diferença ao longo do processo, ele tem mais resultados. É como eu estava comentando em outro podcast que a gente gravou, que tipo assim, o suplemento por si só não vai fazer o resultado, você tem que fazer a sua parte. Isso. E aí se encaixou certinho com essa história do cacti e da água, né? Exatamente, porque é a junção, né? A gente tem ativos, né, diversos ativos, como o próprio Morosil mesmo, que já está aí validado há vários anos, né, cientificamente, dos ganhos que o paciente acaba tendo em relação à sua composição corporal, né, que ele é um potente anti-inflamatório, antioxidante, provido aí da laranja Moro, que tem todos esses benefícios até em relação ao colesterol do paciente. Exatamente. Tem muito paciente relatando, e até eu também estou fazendo uso, e antes, alguns anos atrás, quando eu tinha iniciado o uso do Morosil também, eu tinha um problema intestinal muito severo, você não tem ideia, né? Então, passava dias de verdade sem ir ao banheiro, e olha que o meu esposo me chama de Maria Água, viu? Mas faltava um plus. E o Morosil me ajudou muito também. A gente tem recebido vários relatos em relação a essa questão do fluxo intestinal, né? Isso, melhorou demais, né? E ele tem toda essa característica, porque ele é um antioxidante, combate os radicais livres, né? Então ele previne o envelhecimento precoce, só ganhos, né? Associado, de fato, aos hábitos saudáveis, né? A uma alimentação calculada, balanceada, porque às vezes as pessoas acham que estão comendo certo por comer saudáveis, mas acaba não comendo na quantidade exata. Exatamente. Né? E isso precisa ser calculado, tá? O treino efetivo, sem pular nada. Eu cheguei no nível da balancinha, no caso. Tem que ser. Vira hábito. Aí, por exemplo, macarrão. Tem lá a quantidade de macarrão. Ah, porque não pode comer macarrão, porque não pode comer cuscuz, porque não pode... Né? Então, assim... Mas e a porção? E a quantidade que você está consumindo? Né? Porque às vezes as pessoas dizem, não vou fazer uma dieta nunca. Né? Eu não consigo, não. Pronto. Vou nada para nutricionista. Né? E é uma coisa que eu vejo muito até no seu trabalho, né? De tipo, orientar ali as quantidades de cada coisa. Exatamente. Não uma coisa restritiva. Porque assim, as pessoas têm ideia de dieta, vou passar fome. Uhum. Né? Eu acho que é isso aí. Vou passar fome. Vou nada para o nutricionista que ela vai me matar de fome. Ou eu vou nada para o nutricionista, eu já sei o que comer. Eu já sei o que comer. Ah, que maravilha. Mas você está consumindo na quantidade que você necessita para o objetivo que você quer? Dentro da questão do histórico dos seus exames, das suas taxas e etc. Aí né? onde vem um ponto, né? Às vezes eu recebo pacientes que dizem, não, Rafa, eu já me alimento de forma saudável, já me alimento bem, mas o meu intestino não funciona. Comprem uma coisa não básica, né? Não tá encaixando uma coisa com a outra. Mas eu me alimento bem, olha, como tudo limpo, mas eu não saio desse peso, eu não ganho massa muscular. Peraí, não tá se encaixando. Então, é essa abordagem, né, que a gente faz para mostrar para o paciente até aquela desassociação, né, do que ele acha que está fazendo certo e o porquê está acontecendo aquilo com ele, né? É o básico que eu acabo analisando com muita frequência no consultório, que é o efeito platô. O paciente, ele chega a determinado peso, ele não consegue sair dele, né? Onde entra algumas estratégias nutricionais que ele acha que fazia alguma estratégia, porque baixou um aplicativo e está calculando caloria. Fora aquele que se engana, né? Chega contando uma história muito bonita para a Nutri. Não, porque eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Estou fazendo tudo certo. Tudo certo. Quando a Nutri pega os exames, tudo errado. Tudo errado. Né? E os exames, eles não mentem. Já teve paciente que disse, vou fazer não os exames. Vou fazer agora em outro local, porque esse exame está errado. No final, quem estava errado era ele. Porque é aquilo, a avaliação bioquímica, ela acaba sendo um norteador, até para a gente identificar qual insumo, qual suplemento vai ser mais efetivo para aquele paciente.
né? Então, essa avaliação bioquímica, ela é imprescindível, né? Eu falei agora há pouco da ureia em relação ao consumo de água, mas o que eu mais recebo no consultório é esses pacientes que vêm com muita deficiência nutricional, Tiago. Muita deficiência nutricional, né? Então, ela acha que se come bem e tudo vai vir a partir do alimento, que não precisa mais suplementar nada, mas esquece de alguns comportamentos fisiológicos, como nós mulheres, né? A menina, ela tem sua primeira menarca ali, 11, 12 anos, já tem a primeira menstruação e passa a vida toda com esse ciclo. Às vezes um ciclo mais intenso, às vezes um ciclo que não fica apresentando um escape ali, e tudo isso são perdas. Tudo isso são perdas. Então, é importante a gente analisar todo esse contexto. E associado a isso, às vezes não gosta de carne, não gosta de feijão. Aí chega no consultório com uma queda de cabelo, uma unha fraca, atendi hoje uma paciente com uma unha muito escamosa, uma fadiga, o cabelo muito fino, um baixo peso, sinais clínicos assim, evidentes de deficiências nutricionais. E ela diz, eu não sei o que acontece, porque eu não estou ganhando peso, estou tomando hipercalórico, né? Estou me alimentando bem, mas eu não estou saindo disso aqui. Às vezes o problema dela é metabólico. A chave é essa. E como é que a gente sabe? Depois de uma avaliação com o paciente. Exatamente. Para direcionar ali o que é que a gente vai fazer com ela. A turma hoje tem a mania muito de chegar lá na internet e... Senhor né? Google. Senhor Google, e agora tem inteligência artificial também, né? Menino, monta dieta e tudo, né? Monta dieta. Mas, tipo, tem que ter lá o profissional para poder avaliar. Justamente. Não traz sensibilidade que só o ser humano consegue, né? De entender, de ser empático, de saber qual estágio aquele paciente está, qual passo ele vai precisar. Ouvir, né? Porque não é só o contexto, não é só o contexto do que ele está comendo. Né? Exatamente. Eu volto lá, como a gente falou no começo lá, tem toda a questão do ambiente que ele vive, as pessoas que estão ao redor, como é o comportamento das pessoas na casa. Então, tudo isso influencia. Totalmente, não tem como, né? Então, é essa escutativa, né? Até dessa paciente mesmo. Então, ela dizia que não teve já é mãe, tem 1 ano, um filho, e durante a gestação ela não teve um ganho de peso, né? Ela perdeu peso, um peso bastante acentuado, né? Logo depois do parto, e ela não consegue se identificar com o que ela vê no espelho. Então, isso mexe muito, ela diz isso em lágrimas, que isso mexe muito, né, com a estética dela, né, com o olhar dela de mulher, porque ela se sente uma menina. Então, tudo isso acaba mexendo muito mentalmente com o paciente. Como você falou, é um processo que parte do mental, mas a gente mostra ali caminhos para o paciente que ele precisa seguir, né, para intervir, como a nutrição mostra, né, que a gente tem essa capacidade de melhorar não só em relação a uma deficiência nutricional, a uma desordem metabólica, mas também a autoestima das pessoas. Exatamente. Né? Porque a gente se renova, né? Cada fase que a gente vai passando, né? Eu vou pegar a sua fase como exemplo, logo no início. Né? Tem 1 ano que eu comecei, né? Uma construção movimento que você veio fazendo. Né? Porque é uma construção. Poderia estar melhor, sim, mas é o processo. A régua aqui é você com você. Justamente. É como eu digo, você competindo com você todos os dias. Exatamente. E é todos os dias mesmo. Todos os dias. Porque às vezes a gente acorda e diz, vou não. Mas é o melhor dia. Não. Tá, quando você diz vou não e você vai e chega lá, é o melhor dia. Chega lá, é o melhor. Que bom que eu vim. Que bom que eu vim. Eu digo, eu repito pra mim essa frase, né? Não tome decisões deitada, Rafael. Levante e tome a decisão. Porque deitado é cômodo. Eu tô ali aqui, ó, com meu esposo, quentinha a cama, nossa, uma delícia. Aí olha pro alarme, aí coloca lá. Mais 15. Mais 15. Mais 5. Eu não tenho paciência. Não tenho esse dom. É 5h15? É 5h15. Levante-se, ande. Vira hábito, como você falou, demais. Né? Vira muito hábito, assim. E dentro dessa construção, né, que eu venho pensando, não tenho filhos, você tem filhos, eu acho que a responsabilidade é maior, porque você acaba sendo um exemplo em todos os seus comportamentos, não só desse. O Bernardo já está na academia. Olha aí, tá vendo?
Tá, então imagina. Pedi para o personal fazer um plano para ele, tem 10 anos. Renato tem 10 anos. Ele fez um plano, chega na academia, tem um pessoal da própria academia que acompanha, e ele faz. Tá? Que delícia. Já até baixou peso. E foi? Acho que ele perdeu 3 ou 4 quilos já. Tá vendo? Porque é o hábito. E come, né? Viu? A criança come. Come. Tem fase de crescimento, não tá que nem a gente não mais. Mas assim, fantástico, né? Demais. Tanto o Manu quanto eu, já a gente tá nessa vibe aí, e o exemplo arrasta. Demais, não tem como. Acho a pequenininha quer ir, mas não pode, né? Só tem 6 anos. Não dá pra ela, musculação não. Não. Vai ver o esporte pra ela, né? Pra ela se reiterando. E esse pensamento, né? A gente vê muito que é novo, vamos pensar assim. Porque se a gente for pensar no tempo dos nossos avós, nossos pais, não tinha isso. Não. Se você tira pela quantidade de academia que tem Arapiraca hoje. Exatamente. Também isso é um ponto importante. Então é um hábito de fato que o movimento, como você disse, que veio se construindo e muito forte. Sim. Muito fora forte. todas essas áreas que foram criadas aí, né, pelo poder público. De lazer. Exatamente. Ciclovia. Então, assim, o movimento nessas áreas está muito grande. E meio que assim, são vários pontos espalhados pela cidade, vários bairros, né? E quando você passa por esses ambientes, principalmente no final de semana, está lotado de famílias ali, caminhando, brincando, fazendo piquenique, coisa que não existia. Exatamente. E acaba sendo muito importante porque torna-se um ambiente familiar, mais esportivo, prazeroso, né? Que facilita, de fato, o acesso para as pessoas estarem ali, né? E acaba trazendo também um momento de cuidado, não só individual, mas coletivo também. Né, que é o mais importante. Muitas corridas, muitos assessorias esportivos. Então, assim, isso é muito graças bom. a Deus que esse movimento está acontecendo, né? E a Farmapele está sempre junto desses movimentos, até porque a gente tem uma vasta gama de suplementos, de produtos que vão auxiliar, né, nessa questão tanto do emagrecimento quanto na questão da performance do atleta, do esportista ali, por mais que não seja um profissional, seja um amador, mas sempre precisa de alguma coisa para poder fortalecer, né? Sempre tem algum ajuste, Tiago. Eu sempre digo ao paciente, eu já me alimento bem, mas tem algum ajuste que precisa, tá? Que às vezes você ainda não passou pelo profissional para ele te avaliar de uma forma detalhada e entender. Porque o que é de paciente chega no consultório dizendo, eu achava que eu fazia tudo certo. Eu achava que a minha suplementação para isso aqui estava certo e não estava. Eu achava que só fazendo isso ia trazer os resultados que eu queria. E não. Então, é importante esse olhar, de fato, do profissional para ele direcionar e entrar com o insumo correto, com o suplemento, com a estratégia, né, com o ativo ali que vai potencializar aquele resultado que ele gostaria, né? Quando eu falo isso, eu me lembro muito das minhas pacientes que têm menopausa. Elas dizem, eu achava que o fogacho era normal, que a gente tinha que conviver com ele. Não, peraí, a gente tem uma hormona, que ele é muito importante também para ser usado, né, durante esse período da menopausa, que acaba ajudando bastante as mulheres a melhorarem esses sintomas. Exatamente. Né? Fora outras estratégias que a gente pode associar, os estudos já mostram que uma alimentação com baixa carga glicêmica melhora também esses sintomas. Então, é o conjunto do olhar do especialista que faz toda a diferença para a qualidade de vida ali e para as mudanças daquele indivíduo, né? Que acaba sendo fundamental. Fantástico, Rafa. Eu queria para a gente fazer já as considerações finais, né? Porque aquela história, assunto a gente tem de sobra. Tem muito. E assim, eu queria que você fizesse as considerações finais e também deixasse uma mensagem de final de ano, né? Em relação justamente a essa questão do nem tanto, nem como é que tem aquela frasinha, né? Nem muito, nem pouco, né? A questão ali de tipo, nem ser muito radical, também nem ser muito liberal, digamos assim, né? Tá com a palavra você. Pronto. Um ponto eu vou até olhar para a câmera, viu, Tiago? Sim, pode. Eu quero olhar no fundo ali do seu olho. Construir todos os hábitos que você já manteve ao longo de todo esse ano. Ele foi muito importante, ele está sendo muito importante. Mas um pilar essencial é que você não pode se resumir por um momento que é fraterno, um momento que é prazeroso, você está com os amigos, com a família,
com as pessoas que você gosta. Então, viva esse momento, né? Viva esse momento e retorne a todos os hábitos que fizeram você chegar até aqui, porque isso acaba sendo muito importante. Com certeza. Né? E essa é a mensagem que eu tenho para deixar para as pessoas. Queria agradecer a você, né, pela presença. É uma honra, como eu digo, né, a gente poder ter esse bate-papo aqui, né, e falar para vocês também, né, que é aquela história, como o Rafa já falou, como já deixou, né? Aproveite o momento, aproveite esse momento de confraternização com a família, com os amigos, né? E aí escorregou ali, comeu um pouco mais disso ou daquilo, volta para o foco, né? O interessante não é o resultado imediato, mas sim o progresso. Exatamente. Então, pense sempre no progresso, no processo, né, de evolução e de melhora da sua saúde, principalmente, né? E repito e digo, se não por você, faça pelos seus, né? Faça pelos seus, para que você consiga estar mais tempo aqui nesse mundo, né? Mas cuide da sua saúde para poder cuidar do próximo. Né? Agradecer, né, mais uma vez a Rafa, esse nosso episódio aqui do Fala Farma Podcast. Aproveitando, eu gostaria de convidar vocês para deixarem perguntas e sugestões para os nossos próximos episódios. E fiquem atentos nas próximas edições do Fala Farma. Obrigado.